Gostaria de agradecer a participação dos professores, da professora, nesse evento e mais todos que estão em audiência, na audiência. Esse é um evento da 4ª Jornada de Prospectiva em Defesa, Métodos, Práticas e Tendências, organizado aí no âmbito do Laboratório de Simulações e Cenários, tendo à frente o professor Cláudio Corrêa, a quem desde já agradeço a oportunidade. Nós estamos aqui com base no projeto Amazônia Azul, governança e proteção. Eu vou comentar brevemente do que se trata. É um projeto que está sendo liderado pela Escola de Guerra Naval, que une uma série de instituições, cujo título é esse que aparece: Governança e Proteção da Amazônia Azul, Desafios Estratégicos, Tecnológicos, Ambientais e Soluções para a Defesa Nacional. O propósito desse projeto, que é um projeto de pesquisa induzido, sob demanda da CAPES, na parceria com o Ministério da Defesa, nesse programa chamado ProDefesa. Essa é a 5ª versão. É o Programa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica em Defesa Nacional. Então, esse nosso projeto quer investigar as dinâmicas sociais, econômicas, ambientais e seus impactos na segurança marítima da Amazônia Azul. Nós estamos propondo uma avaliação por intermédio de indicadores de governança para as águas jurisdicionais, correspondentes à Amazônia Azul, e também avaliar a capacidade de proteção às nossas infraestruturas críticas. Então, a partir de diagnósticos sobre ameaças e riscos, vamos buscar soluções inovadoras de capacitação em defesa, com foco, naturalmente, nas águas jurisdicionais brasileiras. Ok? Para que tenham uma ideia, esse é um projeto bastante, vamos dizer, abrangente, Ele já formou uma rede de pesquisa multidisciplinar, pesquisa cooperativa, que reúne 10 instituições aí apresentadas nesse slide, Temos a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a FGV Rio, a Escola Superior de Guerra, a Universidade Federal do Amapá, mais 2 instituições, a EGN, que é a instituição líder, os 2 IES estrangeiras, que é o King's College London e a Universidade Lusófona de Lisboa, mais as instituições que aparecem abaixo, o próprio Centro de Estudos Políticos Estratégicos da Marinha, o CEPMB, o Instituto de Pesquisas da Marinha e a Empresa Gerencial de Projetos Navais, que é a ENGEPROM, representante da Base Industrial de Defesa. Aí à esquerda, para terem uma ideia, são 5 IES, são 3 programas profissionais, 2 acadêmicos, com 4 cursos de mestrado, 5 de mestrado e 4 doutorados. Tem 3 instituições científicas e tecnológicas, um instituto de pesquisas e, enfim, esse é o consórcio que está formado. Bem, queremos destacar aqui que um dos produtos desse projeto é justamente a criação de um observatório, que nós estamos chamando de Observatório de Segurança Marítima. Ele está sendo ativado, nós estamos na fase de ativação, e ele se volta a nuclear, ele pretende ser um núcleo coordenador de iniciativas diversas, diferentes pesquisadores, com vocação para os estudos marítimos, sempre com foco na segurança marítima da Amazônia Azul. As áreas iniciais de atuação que nós estamos considerando são essas que aparecem aí na parte baixa do slide, Trabalhar muito base conceitual, que é importante para definir os conceitos com os quais lidamos, Essa é uma parte muito importante, O uso das palavras e termos para referenciar objetos de interesse de pesquisa, a cooperação em segurança marítima, consciência situacional marítima, que também pretendemos gerar indicadores, a questão da boa ordem no mar, segurança e defesa, desafios estratégicos, e também,
bastante importante a questão da mentalidade marítima, que também admite outras nomenclaturas, como a cultura oceânica, a literacia marítima, etc. Ok? Então, a oficina em si é essa, que nós já apresentamos, a sequência de exposição é a que aparece aí à direita. O evento vai ser gravado. Para isso, eu peço ajuda do professor Correia, ele saiba como fazer isso. Temos, então, participando o comandante André Braga, que é do Centro de Estudos Políticos e Estratégicos da Marinha, tem uma larga experiência em questões de estratégia marítima e naval. Professora Érica Ribeiro, da Escola Naval, nossa professora partícipe, já parceira de pesquisas já de um bom tempo, né? Esteve conosco para a Defesa 4, e, enfim, é sempre uma satisfação ter a professora Érica, que é da Escola Naval, né? Economista de formação, com grande conhecimento na área de economia de defesa. O comandante Maurício Malburg é da área, vamos dizer, das hard sciences, né? Ele também tem uma grande experiência em pesquisa na área de consciência situacional marítima, no sistema de gerenciamento da Amazônia Azul, e hoje ele é um assessor importante da Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha. Professor Rafael Zelesco, nosso professor da Escola de Guerra Naval, recém-regressado lá de um pós-doc que ele fez nos Estados Unidos, vamos dizer, um grande especialista na área de direito do mar, né? E também lidera aí os cursos de extensão e na área de direito marítimo também. Então, ele é a pessoa indicada para nos orientar com relação aos conceitos chaves de águas jurisdicionais e do que nós estamos falando quando falamos de Amazônia Azul, águas jurisdicionais brasileiras. Ok? Então, sem mais retardo, eu convidaria o comandante André Braga para dar início à sua exposição sobre os desafios estratégicos, lembrando o tempo de 15 minutos máximo, ok? Agradeço aí a atenção de todos e espero que tenhamos aí essas 2 horas de atividade acadêmica profícua. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença. Por favor, comandante Braga, o senhor tem a palavra. Eu não estou ouvindo o comandante Braga. Acho que está sem som. Ouvindo agora? Sim. Então, ok, vamos retomar aqui. Coube a mim fazer a parte dos desafios estratégicos para essa nossa mesa aqui, essa nossa oficina. Eu sou capitão de Marinha da Reserva, coordenador do CEP-MB e pesquisador também do ProDefesa 5, como o professor William Moreira já comentou. Então, vamos começar aqui tratando das questões estratégicas, e a questão estratégica ela começa justamente com a visão, né? A visão de futuro, o que é que a gente deseja para esse nosso futuro e quais são os objetivos que a gente precisa alcançar para atingir essa visão de futuro. O caminho para atingir essa visão de futuro passa justamente pela estratégia, onde a gente vai fazer diversas análises e fazer as perguntas corretas, né? O que me ajuda a chegar no meu objetivo, o que me atrapalha e como é que eu tenho que tratar com isso, as oportunidades e
desafios ou ameaças. Para que a gente possa, então, construir e fortalecer, né, as nossas expressões de poder. Nós estamos aqui falando de Amazônia Azul, certamente a gente tem que trabalhar com expressões de poder nacional. Então, após essa pequena introdução, contextualização, eu vou apresentar a conjuntura, né? O que nós estamos vivenciando no momento, porque é o ponto de partida de todo o pensamento estratégico. Uma vez estabelecido a visão e os objetivos onde se quer chegar, a gente começa analisando a conjuntura para poder entender onde a gente quer chegar. Vou apresentar algumas tendências, que é para poder a gente ter ideia de para onde é que o sistema está indo, né? Vou fazer algumas provocações sobre grande estratégia brasileira, a gente discutir aqui o que a gente pode fazer, se é importante, se não é, se a gente já teve alguma vez, e depois considerações finais para a nossa reflexão, porque a gente não vai aqui esgotar tudo, mas vai apenas deixar algumas provocações para a gente pensar futuro. Bom, quanto à questão da conjuntura e tendências, a gente começa por analisar o ambiente. No nosso caso aqui específico, trata-se do ambiente ao sistema internacional, né? Onde que o Brasil, né, e a sua Amazônia Azul estão inseridos. Vamos analisar as nossas capacidades, né? O que eu tenho a oferecer, o que eu posso fazer, o que eu já tenho disponível para poder trilhar esse caminho estratégico aonde eu quero chegar. É basicamente uma análise SWOT, né? Simplesmente. Vamos tratar também das tendências, né? O que está acontecendo aí no mundo, o que está se conformando em futuro, e fazer algumas provocações de questões estratégicas. Então, esse é o nosso objeto, né, do que a gente está analisando, que é o Brasil e a sua Amazônia Azul, as águas jurisdicionais brasileiras, né, com cerca de 5,7 milhões de quilômetros quadrados. A gente pode observar aí essa parte azul mais clara, ela representa a zona econômica exclusiva. Essa parte azul bem mais escuro é a faixa de mar territorial. E essa faixa em azul, entre a mais clara e a mais escura, representa o que nós estamos em pleito ainda, que é a elevação do Rio Grande, e aqui, essa parte aqui da margem equatorial. Nesse sentido, eu vou mostrar mais adiante que aqui nós já temos uma evolução, que eu vou tratar mais adiante. O importante é que o próprio entendimento de Amazônia Azul, ele tem 4 vertentes: econômica, científica, ambiental e a da própria soberania. Então, isso é importante a gente entender para ver por que a nossa pesquisa do ProDefesa 5 fez essa mesa aqui, considerando justamente essas vertentes, econômica, científica e ambiental. A soberania está muito mais ligada à questão de defesa, que permeia praticamente tudo. Então, como eu já havia comentado, né, recentemente, né, essa semana agora que passou, saiu um parecer da Comissão de Limites, já dando a aprovação desse nosso pleito aqui. O nosso pleito inicial era essa parte verde aqui, e essa parte em vermelho aqui é o que a Comissão de Limites já concordou e já deu o parecer favorável. Então, essa parte aqui, que alguns dias atrás estava ainda na área de pleito, agora a gente já pode considerar como parte das nossas águas jurisdicionais, aumentando esse grande desafio que é defender e proteger toda essa área marítima, né? Esses 5,7 milhões de quilômetros quadrados que eu já comentei. Então, esse, no nosso assunto aqui, no nosso foco, no nosso objeto, é o maior desafio, que vem encarrear uma série de outros desafios para poder chegar a esse ponto. Bom,
Olhando para o sistema agora das nossas capacidades, o que a gente já tem de positivo? A gente já tem um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Temos uma rede de pesquisas, universidades, né? E, como dizia o nosso querido professor Longo, né? É fundamental para qualquer desenvolvimento de um país, de uma nação, você ter um sistema desse para poder acompanhar e seguir a evolução tecnológica. Ainda mais no ambiente marítimo, como nós estamos tratando aqui, o ambiente marítimo, ele é rico em necessidades tecnológicas, né? Porque o ser humano, para usar o mar, precisa de tecnologia, porque não é um ambiente natural, vamos dizer assim, do ser humano. Outra questão é que a gente também já tem um parque industrial. Certamente nós temos muito ainda que correr atrás de desenvolvimento dessa indústria, integrada com esse Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Tudo isso pode ser fomentado pelo entendimento de defesa, que nós já temos também. Temos vários documentos aí que já indicam quais são os nossos objetivos, as nossas estratégias, que podem fomentar essa integração aqui do sistema de ciência e tecnologia e a indústria, formando o famoso L-Trips que a gente sempre ouve falar. Essa questão, eu reputo que é importante no setor marítimo, porque é um foco em que a gente pode produzir sinergia suficiente para chegar a uma coordenação de esforços em nível nacional. Porque a nossa indústria naval, vamos focar aí nessa questão, ela atende a várias expressões do poder nacional. O próprio setor militar, né, defesa, a economia, né, porque ele é um elemento que produz, né, não só para a marinha, mas principalmente para o setor comercial, e na ciência e tecnologia, porque tudo isso envolve ciência e tecnologia. Para a gente garantir tudo isso, para a gente continuar aqui no nosso entendimento, eu trago o conceito de consciência situacional marítima. Esse conceito de consciência situacional marítima é o que a gente tem que ter para desenvolver qualquer questão de atuar no mar, tanto economicamente quanto para defesa e segurança. Porque é justamente conhecer o que está acontecendo, saber o que está acontecendo, saber os recursos que estão lá e ter capacidade de atuar nessas questões. Então, no meu entendimento, para qualquer atividade econômica, defesa ou segurança, consciência situacional marítima é a chave, que vai prover de informações todas essas expressões de poder. E aí eu trago já o nosso CISGAAS, né, como um grande elemento que pode fomentar tudo isso, porque ele é rico em exigências tecnológicas, como a gente pode ver aqui nessa concepção artística, né? Espacial, marítimo, comunicações, navios autônomos, tudo isso aqui, sistemas de informação, tudo isso aqui é rico em tecnologia, o que pode fomentar esse desenvolvimento. E aqui uma imagem real do sistema, para que a gente tenha noção de que, apesar de a gente olhar para a imensidão do mar, ele tem uma movimentação intensa de navios de transporte, atividades de plataforma, e tudo isso aqui faz parte da nossa responsabilidade, é o nosso grande desafio. Entendendo isso, a gente já pode perceber outros desafios que o sistema internacional nos traz, que são, né, as ameaças difusas. Hoje em dia, a gente não tem mais aquela identificação perfeita do que está nos ameaçando. Então, o pessoal chama de novas ameaças, né? Pirataria, né? Acidentes ambientais, tudo isso acontece de forma inesperada e
camuflada em outras atividades. Então, essa forma de ameaça difusa é um grande desafio, porque a gente tem que saber identificar o que está acontecendo para poder tomar as medidas adequadas de defesa e proteção. Então, é importante a gente entender que o que o pessoal chama de guerra híbrida atualmente, ela é justamente toda essa questão de ameaça difusa, que emprega meios convencionais, não convencionais, legais, ilegais, e tudo isso ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora. Então, é um grande desafio, e sem um sistema de consciência situacional, de apoio, né, à consciência situacional marítima, fica muito complicado a gente desenvolver. Bom, entendido todo esse desafio que nos aguarda aí, né, que já está na nossa porta, a gente entende que precisaria de uma grande estratégia. Essa grande estratégia nada mais é do que uma orientação de esforços estratégicos de nível nacional em todos os setores, do país. Então, nós temos aqui que ter uma grande estratégia que tenha capacidade de orientação e coordenação. Agora, mais importante do que ter os planos, né, a gente até já tem Política Nacional de Defesa, temos Estratégia Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Transportes, nós temos muitos documentos que precisam se falar. Então, no meu entendimento, né, para se obter integração e coordenação, a gente tem que ter prioridades, e para que se possa fazer essa priorização, o mais importante é a vontade política. O plano é importante para a gente executar, mas a vontade política é o que vai realmente articular e coordenar os diversos setores para conseguir que o plano dê certo. E aí eu boto a foto aqui de Juscelino Kubitschek por causa do plano de metas, né? Porque foi um ambicioso plano de desenvolvimento nacional, desenvolveu a indústria nacional, ou seja, tinha um plano escrito, bem escrito, e foi proposto, inclusive, como forma da campanha dele, mas que só foi possível ser executado por conta da capacidade de articulação política e a vontade política do governo. Porque ele sofreu muita oposição e conseguiu atingir as suas metas, né? Então, em 5 anos, promoveu o desenvolvimento de 50 anos, né, que era o mote da campanha. Só foi possível, mais do que ter um plano de metas, a vontade política e a capacidade de articulação. Então, vamos aqui trazer algumas questões para a gente refletir, que seriam justamente os requisitos necessários para enfrentar os desafios. O que nós já temos? No meu entendimento, nós já temos conhecimento, né, e estruturas, né? Nós temos um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, temos universidades pesquisando, temos uma indústria. A questão aí é conseguir coordenar tudo isso, e para tal, a vontade política, que me parece o que a gente ainda tem pouco desenvolvido. A gente tem que amadurecer mais isso, talvez, mas é a chave. Sem isso aqui, não vai acontecer nada. E, a partir disso, a gente pode elaborar questões estratégicas. Aqui fica a minha provocação para a gente pensar em cima disso tudo, quais são as questões estratégicas que a gente deve trabalhar aqui para diante. Então, dito isto, eu agradeço aí a atenção, peço desculpa por qualquer dificuldade aí técnica aí, mas agradeço, muito obrigado aí, passo a palavra ao nosso moderador. Obrigado, comandante Braga, por sua exposição e, sobretudo, por ser preciso aí no uso do tempo, tá? São uma visão bem abrangente da questão estratégica que está subjacente a todas essas questões
relativas aos fatos jurisdicionais marítimos brasileiros. Então, na sequência, agora, eu convidaria a professora Érica Ribeiro, da Escola Naval, a fazer uso da palavra para traçar aí os nossos desafios econômicos referentes às AJB, ok? Por favor, professora Érica. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer aqui a oportunidade de estar na jornada, agradecer o convite do comandante William e agradecer a atenção aí de quem está nos assistindo nesse momento. Eu vou compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo o slide? Sim. Sim? Agora sim. Agora sim. Mas está no modo edição. Agora está melhor. Agora? Isso. Perfeito. Bom, então a gente vai falar um pouco sobre os desafios econômicos. Eu vou... o comandante já havia dito, né? Eu sou professora de economia da Escola Naval há alguns anos, há 11 anos, e pesquiso sobre economia da defesa, economia do mar e alguns outros assuntos correlatos. A estrutura da nossa apresentação aqui vai ser fazer uma breve introdução, depois eu passo para os desafios propriamente ditos e, no final, algumas considerações. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, foi. Para a gente falar de desafios econômicos relativos à Amazônia Azul, não tem como pular dessa parte da questão do estudo da economia do mar ou economia azul, né, no Brasil. E esse estudo é muito recente. É recente no mundo e é bastante recente para o país, né? A gente tem aqui um estudo, digamos, seminal, né, no sentido de ter sido feito por um economista, que foi a tese de doutorado da Andréa Bento Carvalho, que ele é de 2018. Então, a gente tem menos de 10 anos de estudos propriamente ditos sobre economia do mar e economia azul. É tão recente que os conceitos ainda não são conhecidos da maioria dos economistas e muitas vezes se confundem, né? Enquanto a economia do mar ela vai tratar especificamente de mensurar e analisar os dados das atividades que acontecem no mar e para o mar, a economia azul ela é mais ampla. Então, ela considera, em especial, a questão da sustentabilidade. Só que para a gente falar de economia do mar e economia azul, a gente precisa de dados. E esses dados ainda são difíceis de serem encontrados, né? A gente tem um certo obstáculo para seguir nesse caminhar dos estudos sobre economia do mar e economia azul, pela dificuldade de dados e também por não existir ainda um cálculo oficial, por exemplo, do que é PIB do mar. A gente tem alguns esforços acadêmicos, mas a gente não tem ainda a definição metodológica oficial. E isso dificulta muito a questão da formulação de políticas públicas. Quando a gente quer analisar a economia do mar, a gente precisa de dados, e a gente precisa desses dados para entender, de fato, os problemas, para entender o potencial da Amazônia Azul, e para, como consequência, pensar aí na formulação de políticas públicas. Falando especificamente de alguns desafios econômicos, eu trouxe aqui alguns resultados de um artigo de Haddad Araújo, é um artigo muito recente, um artigo do ano passado, que fez uma análise descritiva, digamos assim, da economia do mar. Se vocês observarem no artigo deles, eles mesmos confundem economia azul com economia do mar, para vocês verem como é recente e ainda desconhecido, até mesmo dos pesquisadores. Mas um dos desafios que eles colocam é a questão da concentração setorial, né? A gente tem uma boa parte da economia do mar no Brasil,
pautada no setor de petróleo e gás. E aí depois a gente parte para outros setores, como transporte marítimo, por exemplo. Então, pensar aí na expansão sustentável de outros setores é de suma importância. Outros setores como pesca sustentável, ecoturismo. Então, esse é um ponto muito relevante. Imbricado nessa discussão de concentração setorial, a gente tem ainda a questão da concentração regional. Se a maior parte vem de petróleo e gás, a maior parte da economia do mar do país vem do estado do Rio de Janeiro e também do estado do Espírito Santo. Entre os 10 municípios que mais geram produto e emprego para a economia do mar, 8 municípios são do estado do Rio de Janeiro. Então, ainda é muito concentrado. A gente precisa expandir não só a questão setorial, mas pensar também em como alcançar essas outras regiões, esses outros municípios. Um outro desafio em termos de economia, e aqui tem duas vertentes, é a questão dos trabalhadores informais. A gente tem uma grande informalidade em alguns setores. E isso complica para fins de políticas públicas, complica em relação à questão do bem-estar do trabalhador e também dificulta que novos estudos sejam feitos. O estudo do Haddad e Araújo, bem como a tese da Andrea, consideram a RAIS na sua base de dados. A RAIS é a Relação Anual de Informações Sociais, que tem como chave os empregos formais. Então, quando a gente vai fazer um trabalho para a economia do mar, a gente está subestimando esses dados. A gente está considerando ali menos trabalhadores em diversos setores. Um outro detalhe não é um detalhe, né? Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, dado o escopo aqui desse encontro, que é a Amazônia Azul, governança, segurança, é que ao analisar lá os resultados do estudo de Haddad Araújo, para além desse setor aqui, que é o P018, que é o setor de petróleo e gás, né, que é o mais relevante para diversos estados, a gente tem aqui uma última coluna, que é o P118, que está correspondendo à participação do setor de defesa e administração pública. Então, ao se falar de economia do mar no Brasil, a gente precisa tratar da importância da defesa para este grupo de setores, tá? Então, ela é extremamente importante ali para alguns estados e corresponde a 7,4% da economia azul como um todo. E ao falar de defesa, a gente precisa dizer de novo, se a defesa é um dos setores mais relevantes para esses estados, a gente precisa discutir o uso potencial dos recursos, né, de maneira sustentável, pensando também em outros setores, como expandir a economia do mar nestes outros municípios, nesses outros estados. Para além disso, para além da questão da geração de empregos, da geração de renda que a defesa proporciona para os municípios costeiros, a gente precisa lembrar que a defesa é chave porque ela garante um espaço propício para a realização das atividades econômicas. Então, sem uma defesa forte, a gente não tem um espaço para que a economia do mar aconteça. E daí a importância de se discutir necessidade de modernização constante da força, de investimentos na indústria de defesa, como o comandante Braga colocou, e obviamente a gente não vai ter tempo para tratar disso, dado aqui os 15 minutos que nos foram disponibilizados. Mas esse é um ponto extremamente importante. A gente precisa pensar de modo constante na modernização e no investimento na indústria naval de defesa e na indústria de defesa como um todo. Bom, aqui algumas considerações finais. Como a gente já havia dito, é extremamente importante que a gente avance nessa coleta, nessa organização dos dados sobre a economia do mar, nos indicadores, na mensuração de indicadores, porque isso é relevante
ou mais do que relevante, isso é essencial para a formulação de políticas públicas. E aqui eu coloquei dois exemplos de políticas que são importantes nesse contexto, que são os clusters marítimos e os arranjos produtivos locais. Os clusters marítimos, inclusive, aparecem lá no PEN 2040, né, no Planejamento Estratégico da Marinha, no seu esforço de colaborar com o desenvolvimento, no seu objetivo estratégico de colaborar com o desenvolvimento nacional. Então, quando a gente fala de clusters, a gente está falando de uma cadeia de valor relacionada aí à economia do mar. E há se pensar em políticas públicas para fomentar esses clusters. A gente tem algumas iniciativas, como o cluster do Estado do Rio de Janeiro, mas a gente precisa expandir, talvez chegando na ideia, que, salvo engano, aparece no PEN 2040 também, e em alguns estudos com certeza, de hipercluster marítimo, né? Formando aí uma cadeia de produção relacionada à indústria naval, tanto de defesa quanto de civil, os seus fornecedores ao longo da costa brasileira. Além disso, pensar também nos arranjos produtivos locais, diferentemente dos clusters, os arranjos, os APLs, eles são mais direcionados às produções setoriais, então seria um arranjo produtivo local voltado para a pesca sustentável ou para o ecoturismo. E para finalizar, preciso destacar aqui os diversos esforços para ampliação dos estudos e para o aumento de dados referentes ao mar no Brasil. Eu citei ali 3, existem outros. Eu citei o GT PIB do Mar, que é um grupo de trabalho onde o professor, né, da casa e da EGN, o Tauan Santos, também participa, eu não participo desse projeto. A gente tem o Grupo Economia do Mar, que é um grupo que busca estudar ali os subsetores da economia do mar no Brasil. E, por fim, a iniciativa do PEN, né, do Planejamento Espacial Marinho, que está em vigor, que está acontecendo, foi dividido aí em 4 regiões, Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. O Sul já começou e esse ano começa o Planejamento Espacial Marinho do Sudeste, com o objetivo de analisar aí os usos atuais e usos potenciais, reduzir o conflito dos setores, pensar numa gestão eficiente mesmo dos recursos do mar. Aqui eu encerro a minha apresentação, agradeço a todos pela atenção. Ok, obrigado, professora Érica, pelas informações e reflexões que nos traz. Certamente dão margem a muitos debates, né? A questão econômica, mas ela é fundamental, uma das vertentes de abordagem do próprio conceito de Amazônia Azul. Então, na sequência, agora, eu convidaria o comandante Maurício Malburg para nos contar um pouco sobre desafios tecnológicos nessa área jurisdicional brasileira. Por favor, comandante Malburg. Obrigado, comandante. Bom dia a todos. Honra estar nesse fórum e apresentar aqui os desafios tecnológicos. Eu sou o assessor técnico de projetos estratégicos de defesa na Diretoria de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, que coordena as ICTs, CASNAV e PQM, que tem desenvolvido os sistemas de formação da consciência situacional marítima. Eu vou compartilhar aqui a apresentação, pergunto se estão vendo. E apresentar uma rápida pincelada e prazer muito grande. Que cabe um rápido comentário. Nós trabalhamos num projeto desse, né, de amplo espectro, como é o Governança e Proteção, né, com diferentes formações entre os pesquisadores, né? Precisamos lembrar que a ciência no século XXI é interdisciplinar e nós precisamos, às vezes, deixar o conforto das nossas linguagens de formação para ouvir outras formações discursivas. No caso, o comandante Malburg nos traz aí uma visão técnica, mas de um modo perfeitamente compreensível, e aqui um pouco impactado pelo dilúvio informacional, a gente vai avançando na nossa oficina. Okay? Obrigado, comandante Malburg. E agora nós vamos
digamos, voltar para o domínio das ciências humanas, né? Ou melhor, agora nas ciências sociais aplicadas. Está abrindo aqui, ok. Perfeito. Muito obrigado. Bom, por esse sumário, eu vou fazer uma conexão com a apresentação do comandante Braga e da professora Érica, definindo um problema para nós que norteia o desenvolvimento tecnológico. Mencionar algumas questões sobre as dimensões desse espaço marítimo, né? Limitações espaciais e temporais dos sensores, e contextualizar os nossos desafios na criação de uma solução analítica e na infraestrutura capaz de suportar essas soluções analíticas. Então, para nós, o problema é justamente como o comandante Braga mencionou da consciência situacional marítima. Nós precisamos incrementar a consciência situacional marítima para permitir o Estado brasileiro atuar de forma em rede otimizada, quer dizer, usar bem os recursos que tem, porque nenhum Estado vai ter os recursos suficientes para atuar em uma zona tão grande, de tão difícil acesso, quanto o mar e as nossas áreas jurisdicionais, que são, de um tamanho, 65% do território brasileiro está no mar aproximadamente. Então, o nosso desafio é a presença do Estado brasileiro nessas áreas para que a gente exerça a nossa soberania de acordo com o que o sistema internacional assim determina. O macroprocesso do sistema é esse. Os sensores coletados os dados, correlacionar, fusionar, classificar, transformar esse dado em informação, montar um quadro operacional único de apoio à decisão para os atuadores. Em suma, o sistema ele compõe de dois grandes sistemas. O sistema de monitoramento, que vai coletar esses dados, a professora Érica mencionou da carência de dados, né, que nós temos, eu sei que ela mencionou mais sobre o aspecto econômico, mas aqui a gente vai contextualizar o uso do mar. Né? Como que esse espaço marítimo é usado? Por quem? De que forma? Né? E, então, para que isto atue na proteção e seja de base nas nossas ações de proteção. Né? E na pirâmide aí temos a rede integrada e o comando e controle aí é a capacidade técnica que nós temos que desenvolver. E isto nesta área, né? Como foi dito, quase 5,7 milhões de quilômetros quadrados, né? No qual nós temos alguns fatores adversos que orientam, limitam as nossas capacidades técnicas. Primeiro que o mar é o conceito do direito à livre navegação. Então, o Estado costeiro ele não tem autorização para regular o tráfego marítimo. O direito de passagem inocente, o tráfego marítimo não é obrigado a se declarar uma navegação internacional. Né? Nós podemos regular as atividades econômicas até essa área da nossa zona econômica exclusiva. Nós podemos fazer também ações fitossanitárias na zona contígua. Mas, efetivamente, para entender o uso do espaço marítimo, é necessário que utilizar sistemas colaborativos, e há uma miríade deles, né? O Automatic Identification System, o AIS, é um sistema que inicialmente foi projetado, concebido para aumentar a segurança da navegação, para reduzir o tempo de incerteza dos comandantes dos navios, para evitar abarroamento no mar, mas que se descobriu enorme potencial para a identificação e acompanhamento do uso do mar. Para tal, esse sistema pode ser embarcado em satélites, é o AIS-S, o AIS satelital, que coleta essas informações, o volume de informações geradas é gigantesco. Assim como as incertezas dessas informações. Outros sistemas como o LIRIT, o CIMAP, o FREPS, o sistema do Algar-Contran, que é a base do sistema do Sistran, que o Compaz utiliza, são todos sistemas, entre aspas, opcionais, quer dizer, o Algar-Contran é um convite a participar, o CIMAP
sistema de monitoramento da atividade de petróleo é regulado pela ANP, mas só abrange as embarcações autorizadas a exercer atividade ligada ao óleo e gás, né, dentro da nossa JB. O LIRIT, o Long Range Identification Tracking, é um sistema regulado pela IMO, que informa ao estado de bandeira a posição dos navios das solas, quer dizer, isso é uma parte do tráfego marítimo, né, que é abrangido por isso, não é o todo, e essa informação é custodiada no estado de bandeira da embarcação. Para nós acessarmos essa informação, nós temos que comprá-la, né? E dada a nossa extensão de mar, essa aquisição é cara normalmente, né? E o PREPES, que é o sistema de monitoramento da atividade pesqueira, que é um sistema regulado por uma instrução normativa interministerial, só que ele não abrange toda a frota de pesqueiro, não abrange a pesca artesanal. Então, quer dizer, essa miríade de sistemas, como eu vou mostrar ali adiante, gera um volume de informação gigantesco, mas são informações que contêm imprecisões, né? Primeiro porque elas são, de fato, entre aspas, opcionais, né? Quer dizer, se eu não quiser colaborar, ou não puder, ou quiser fazer alguma sabotagem na colaboração, é viável fazer, né? Os dados também podem ser simulados, né? Podem sofrer ações de spoofing, então eles podem ser manipulados. E a resolução temporal desses dados também é limitada. Quer dizer, quando eu recebo a informação, coleto e apresento essas informações num quadro operacional único, eu costumo dizer que é como se eu olhasse para a noite, né? A gente, ao ver a noite, vê aquela montoeira de estrelas, mas nenhuma delas está na mesma posição. A luz delas demorou tantos anos-luz para chegar aqui que nenhuma delas está naquela posição. A mesma coisa acontece com a formação da consciência situacional marítima se a gente pegar os sistemas colaborativos e colocá-los todos numa tela. Nós vamos ver posições que não são síncronas, não estão alinhadas na mesma grade temporal. Elas vêm de grades temporais distintas. E isso é um enorme problema para o conceito de monitoramento como nós entendemos no dia a dia, que é olhar uma câmera e ver onde uma pessoa está, ligar um radar e saber onde um navio está, com precisão de segundos. Esses são os colaborativos, as precisões deles variam de minutos a horas, né? Então, é muito complicado quando se soma esse conjunto de informações, mas são informações que nós não poderíamos dispensar nunca. Por quê? Esse é o terceiro fato adverso e pertinente ao problema. Os limites dos sensores. Nós estamos falando de uma área muito extensa e que limita o uso de imageadores orbitais e radares costeiros. Vamos demonstrar aqui. Quando eu tenho um imageador orbital, eu tenho normalmente uma solução de compromisso. Ou eu olho uma área pequena de alguns quilômetros com uma resolução alta, quer dizer, menos de 1 metro quadrado por imagem, ou eu olho uma área grande com menos resolução. Então, quando eu tenho uma imagem satelital de média ou de baixa resolução, ela é adequada para obter a informação de grandes feições, poluição marítima, linha de costa, meteorologia. Agora, tráfego marítimo, eu vou obter um ponto em que não tem resolução suficiente para eu definir o que eu estou olhando. Se eu quiser usar a resolução, como se chama, submetro, abaixo de 1 metro quadrado, o pixel da imagem, o imageamento vai estar usualmente em torno de 25 e 50 quilômetros. E isso para um sensor orbital que está passando, né, em órbita, ele olha a JB por alguns minutos, extrai um conjunto dessas imagens, ele tem que fazer o download dessa imagem, né? Então ele tem que ter linha divisada para a Terra para fazer esse download, ou tem que ter um gravador, e entenda um gravador, ele vai ter limitação de espaço de gravação dessa imagem. E para dar continuidade a isso, eu tenho que esperar a passagem desse próximo satélite. Aí isso é chamado a resolução espacial e resolução temporal, né? O conceito dessas limitações técnicas estão aí, né? Depois que eu consigo formar um mosaico, quer dizer, coletar essas imagens para formar um mosaico que dê a visão completa de uma área que eu queira monitorar, eu tenho que fazer o que é chamado de pré-processamento, baixar essa imagem, decodificá-la,
estruturá-la geograficamente, tirar ela do domínio do tempo e de frequência para trazer para o domínio geográfico, corrigir, porque o satélite pode estar passando em diagonal, não a nadir, não a 90 graus exatamente. Então, essa é uma série de procedimentos, são chamados de pré-processamento, que leva tempo e consome muito de computação. E depois o pós-processamento, que é o que vai permitir a análise com base na base de conhecimento. Então, quando se fala aquele conceito que usual de dizer que o satélite aumenta o horizonte radar, é algo que a gente tem que observar com muito cuidado. Apesar da economia do novo espaço estar revolucionando isso, né? Agora com os satélites de órbita mais baixa, com componentes COTS mais baratos, que são lançados às dezenas por cada missão orbital de uma SpaceX, a tendência disso é mudar, mas toda a base de processamento que é necessário vai continuar. Então é capaz de eu conseguir ter uma imagem completa da JB 2 vezes ao dia, o que não me permite fazer um monitoramento efetivo, mas permite fazer uma análise, que é o que eu defendo que mais adiante a gente vai abordar. A mesma coisa acontece com o radar, né? Aqui no canto superior direito a gente vê que um lóbulo do radar ele sofre a influência da curvatura da Terra, né? Então ele só vai ver aquilo que estiver, né? A micro-onda desse radar ela não faz curva, ela não acompanha a superfície da Terra. Então o alcance dele é limitado. E esse limite ele é pequeno, 24 milhas, mais ou menos, né? Então, quer dizer, cobrir uma área de 5,7 milhões de quilômetros quadrados com esse tipo de radar é virtualmente impossível. O que é possível é pontos focais, pontos importantes, né? Infraestruturas críticas, portos, radares costeiros olharem e eu montar uma imagem comum, né? E fazer um grande mosaico. E essa cai naquela questão de somar a esses dados de sistemas colaborativos com todas as limitações temporais dos dados colaborativos que nós temos. Então, só para ter uma ideia, como é que é complexo esse problema? Esse aqui é o dashboard do sistema SCUA, que é o Sistema Naval de Comando e Controle, lá no Compass. No momento dessa foto, que foi tirada ontem, havia quase 285 mil acompanhamentos, dos quais em torno de 19, quer dizer, menos de 10%, eu consegui fusionar essa informação com outras informações. Então, isso aqui mostra o tamanho do nosso desconhecimento. E considerando que eu só tenho hoje um radar de longo alcance ativo, né, que fica lá, o radar de Albatros, eu vou mostrar uma imagem dele mais adiante. Conforme eu for povoando o sistema com radares, esse número de acompanhamentos vai ser exponencial. E exponencialmente também crescerá a nossa percepção do quanto nós não conhecemos esse tráfego marítimo. Esse aqui é uma imagem do radar de Abordão, também tirada ontem, né? Os pontos amarelos são as detecções dele. Ele é um radar de HF, né? de alta frequência, de onda de superfície. Então, ele é um radar que ele tem um horizonte de alcance. Essa onda de superfície acompanha o acompanhamento a curvatura da Terra. É um radar experimental, então ele vai até 200 milhas. Em amarelo são os pontos que ele detetou e em vermelho são os pontos do AIS satelital. E aqui a gente tem uma percepção do quão difícil é correlacionar uma coisa que está andando no tempo próximo do real com algo que vem com muito atraso, né? E atrasos variados, né? Como, por exemplo, o AIS satelital. Apesar da informação do AIS satelital estar na casa do atraso dos minutos. Mas, mesmo assim, correlacionar é um desafio. E é um desafio também entender os dados. Então, aqui, por exemplo, eu peguei uma imagem que é um mesh de informações de navios do CIMAP, né, embarcações voltadas para atividade de óleo e gás, numa determinada época. E se olhar como na figura da esquerda eu tenho um dado muito poluído, na figura da direita a gente detetou uma embarcação que passou praticamente o ano todo operando na bacia de Campos, mas ela tem uma jornada, uma viagem em que ela vai ao sul do Brasil, não atraca, não demanda porto e volta.
né? Esse tipo de comportamento levanta suspeita. Então, aí, o nosso grande desafio hoje é justamente, como a professora Érica mencionou, coletar dados, né? Essa frase de efeito aí, né? Que o dado é o novo óleo, né? Do Hamby. Mas é para aplicar a ciência do dado para desenvolver uma capacidade analítica que nos permita a classificação e a consciência situacional. Então, aqui tem duas imagens que mostram mapas de calor. A primeira, a mais de baixo, é do CIMAP, né? Dá para ver direitinho a diferença entre os navios na atividade de óleo e gás, consertado nas duas bacias e nas áreas de exploração abaixo da bacia de Santos. Com a mais à esquerda, superior à esquerda, que são os navios voltados em navegação de longo curso, né? E aqui dá para ver o rastro que as linhas de comércio marítimo principais deixam no sistema, né? Então, se eu junto essas duas imagens, se eu junto esses dois dados, fica extremamente poluído, não dá para compreender nada. Isso a gente chama de dilúvio informacional, né? Tá todo mundo soterrado nos dados e não consegue extrair grande coisa. Mas quando eu olho sob o ponto de vista de mapa de calor, aí já não importa tanto qual é a resolução temporal do dado. Importa que o dado foi coletado e ele nos dá alguma informação, né? Das linhas de comércio marítimo, qual é a demanda delas, qual é a frequência delas, qual é o comportamento médio pode ser esperado. Isso tudo vai apoiar a ciência do dado. Então, o nosso desafio, trazendo um pouco mais para aquilo que o comandante Braga falou da consciência situacional, é os 4 níveis da ciência do dado, né? A informação, que é o primeiro deles, que é o dado contextualizado, né? Ele envolve o dado com valor agregado, correção. Ele envolve um pouco de percepção, né? Eu peguei o dado bruto, agreguei alguma coisa, transformei aquele dado em informação, depois eu contextualizo essa informação, eu gero um conhecimento, eu agrego valor a esse dado, depois eu consigo avaliar, como a gente olhou ali o mapa de calor, falar, olha, aqui tem uma linha de comércio marítimo, ali tem uma atividade de óleo e gás. Esse é um entendimento. Eu entendo algo do que está acontecendo ali com base naquele dado. Mas o grande ponto onde nós queremos chegar é a consciência situacional, quando é possível enumerar o que é crítico, quais são as vulnerabilidades, quais são os padrões que se repetem, qual é a lógica que está por trás daquelas situações, porque a consciência situacional permite fazer uma das coisas básicas da doutrina de operação centrada em rede, que é o pré-posicionamento do meio, pré-posicionamento daquilo que nós temos à disposição do Estado, para obter a maior eficácia nas operações, né? Então, incrementar a percepção, otimizar os meios é o objetivo da consciência situacional marítima. Esse é um grande desafio técnico, né? Então, eu tenho que aumentar o monitoramento e a capacidade de análise e fusão de grandes volumes de dados. Isso é fundamental. Todos esses algoritmos de ciência de dados, eles demandam elevada capacidade de coleta de dados, armazenamento desse dado e elevada capacidade de processamento para que esses algoritmos de aprendizado de máquina, de data warehouse, de data crawling, as tecnologias são diversas, né? Eu evito um pouco falar o inteligência artificial, porque para nós assim, é mais um buzzword, ele é mais o conceito mais correto é falar, eu estou usando a ciência do dado, eu vou usar uma série de tecnologias, uma série de técnicas que são dominadas há muito tempo, e o problema é que nós não tínhamos o dado acumulado e não temos a capacidade de processamento que nós temos hoje. Só que eu tenho que montar essa infraestrutura. Por exemplo, agora, contextualizando um pouco tempo atrás, fomos colocar o SPUR, o Centro de Dados da Marinha, e para rodar o dado que nós queríamos para alguns dos algoritmos de aprendizado de máquina lá estão, precisávamos corretamente de 5 anos de dados coletados, né? Não conseguimos espaço físico para mais de um ano. O Sistran hoje, o banco de dados dele fica seccionado, porque o volume é tão grande que ele só guarda os últimos 3 meses. O resto tem que jogar num banco de histórico, né? Então a gente tem que adaptar a nossa infraestrutura de TI. É um enorme desafio fazer isso, é custoso, né? Eu acho que aí cai, mais uma vez, naquela visão
de compreender o valor econômico disso, o valor científico disso, e, ligando ao que o comandante Braga falou, tem que ter a percepção de que há que haver uma política pública que abranja isso, e isso não pode ficar apenas a encargo de uma das agências de governo, né? Isso tem que ser um programa bastante amplo. Então, temos também o desafio de fazer o monitoramento radar costeiro, né? Tanto curto, médio quanto longo alcance. Esse é algo que não nos coloca na mão de recursos que o Estado não tem, o Estado brasileiro não tem. Nós não temos um volume de satélites que permita fazer esse monitoramento. Os drones de longo alcance, longa duração, ainda estão em desenvolvimento, também ainda não temos eles disponíveis. Mas nós temos aproximadamente 200 portos que podem ter seus sistemas de VTS, VTMIs, quando implantados interligados. A gente pode colocar unidades de vigilância em pontos focais de navegação, como aqui está mostrando a área do Rio de Janeiro, com essa linha de comércio marítimo aqui em vermelho, mostrando a demanda no Porto do Rio, mostrando a linha de comércio que passa em direção a Cabo Frio e Cabo de Santo Tomé. E é necessário fazer fusão de dados, é necessário fazer uma forte classificação dos contatos que eu tenho que estar ali, usando os instrumentos que forem de data warehouse, os instrumentos de IA, como preferirem. É importante ter uma arquitetura de serviço. Cada agência olha esse dado por um prisma, né? Olha essa informação, olha esse conjunto de dados. O prisma com que ela olha vai demandar que tipo de algoritmo de aprendizado de máquina pode ser usado, ou de deep learning pode ser usado para extrair informação dessa massa de dados, né? Então, por exemplo, fazendo uma conexão da informação de posicionamento de um meio com os dados do porto sem papel, é possível fazer uma análise mais aprofundada do que tipo de embarcações, do tipo de carga que a embarcação está levando. Arquitetura de serviço, então, para isso, estações de monitoramento, infraestrutura e telecomunicações, esses são os desafios. Esse aqui é o diagrama do que nós tínhamos visto para o CISGAAS, né? É necessário ter centros regionais de processamento de dados para fazer síntese dos contatos, construir as unidades de vigilância para detecção ativa, passiva e por imagens, construir um subsistema de telemetria, quer dizer, monitorar a saúde desse sistema é outro desafio, ele por si só já é um outro monitoramento. É necessário que essas redes estejam seguras, né? Estejam resistentes a ataques cibernéticos, né? E é necessário interagir esse sistema com os demais outros sistemas, como o porto sem papel, como a parte do e-navigation, calado dinâmico, etc. Então, esses são os nossos desafios tecnológicos que eu gostaria de... Com a contribuição do professor Rafael Zelesco, né? Que vai aí nos trazer a questão dos desafios ambientais e com a sua ampla experiência também nas questões jurídicas afetas às águas jurisdicionais brasileiras. Por favor, comandante, o professor Rafael Zelesco, o senhor tem a palavra. Obrigado, comandante William. Bom dia de novo a todos. Vocês estão conseguindo ver minha apresentação? Está a apresentação aí na tela, né? Maravilha. Professor Zelesco, só um minuto, por favor. Só queria Sim. lembrar a audiência que podem encaminhar perguntas aí via chat para o período de debate que se seguirá. Ok? Obrigado. Perfeito. Então, vou falar um pouco sobre os desafios ambientais para a Amazônia Azul. E, claro, como o tema é bastante amplo, né, eu escolhi alguns aqui, mas eu acho que eu vou acabar seguindo um pouco na mesma linha das falas que me antecederam, né, no sentido de talvez o nosso maior desafio interdisciplinar para a Amazônia Azul seja a falta de conhecimento, né? E o meu mote aqui vai ser um pouco a ideia de que para proteger é preciso conhecer, né? Muitas vezes na área do meio ambiente, nas discussões ambientais, se tem uma impressão que passa que para proteger é preciso impedir, né? Impedir atividades, impedir
o ingresso, enfim. Isso pode estar certo em alguns âmbitos, né? Estou sendo muito genérico aqui, mas eu creio que o principal, né, para proteger no caso do meio ambiente é você conhecer o que tem lá, conhecer os perigos, conhecer as potencialidades, né? E esse vai ser um pouco o mote da minha apresentação. Então, o primeiro tema que eu escolhi foi a pesca, né? Eu trouxe aqui alguns poucos dados só para ilustrar um pouco a fala, né? Então, segundo dados da Organização da ONU para a Alimentação e Agricultura, né, FAO, atualmente 38% dos estoques pesqueiros a nível mundial, né, inteiro, estão em sobrepesca, né? Ou seja, estão numa situação em que a atual biomassa dessa população de recursos pesqueiros não consegue mais se repor naturalmente, né, considerando a chamada mortalidade de pesca. Então, a população está sendo pescada num nível que, continuando assim, ela vai se extinguir, né? Isso atinge 38% das populações dos estoques pesqueiros a nível mundial, né? No Brasil, a princípio, o dado mais aproximado que a gente tem é que 2/3 dos estoques pesqueiros nas águas jurisdicionais brasileiras estão em sobrepesca, né? O que é um dado bastante alarmante, né? Aí tem um porém, tem um asterisco, que eu não sei se é bom ou é ruim, né? Esse dado de 66%, ele não é exato, porque nós só temos dados confiáveis, vamos dizer assim, para mais ou menos metade dos estoques pesqueiros nas nossas águas. Então, pode ser que o dado seja pior ou melhor. A gente não sabe exatamente porque a gente não conhece, né? A administração da pesca nas águas jurisdicionais brasileiras, ela vem sendo muito problemática, ela é muito criticada na literatura especializada, né, por conta de dificuldade da gestão mesmo das informações da pesca. Então, nós sabemos que a própria estrutura da pesca, a localização da pesca dentro da administração pública federal, né, ela é problemática, ela varia muito, né, de ser uma secretaria associada à presidência, ou uma secretaria dentro de um ministério, ou até o mesmo ministério próprio. Isso variou muito nos últimos anos, né? Tanto é assim que o último ano em que se fez um esforço mais ou menos coerente para fazer um censo de recursos pesqueiros e da atividade pesqueira no Brasil, foi ali por volta de 2009. Né? Aí já vão 15 anos que você não tem um esforço coerente, completo, direcionado da administração federal, né, para levantar os números mais básicos, né, da pesca e dos recursos pesqueiros nas águas do Brasil. O que nós temos são, né, mais ou menos como na linha do que comentou o comandante Malburg, né, esforços colaborativos, né, que são dispersos e que precisam ser depois ter seus dados cruzados por pesquisadores. Então, universidades que fazem levantamentos, né, administrações da federação, estados, municípios, né, e depois é preciso juntar todo esse série de dados. Então, o grande problema da pesca nas águas jurisdicionais brasileiras é realmente o desconhecimento. Não se sabe até que ponto a situação é ou não é dramática, até que ponto a legislação atual é ou não é suficiente, né? Existe até o caso anedótico da pesca, mesmo no governo atual, que recriou o Ministério da Pesca, né? A pesca ela é dividida, tem uma chamada gestão compartilhada entre 2 ministérios, né? Porque quando uma determinada população pesqueira, determinada espécie de peixe é considerada ameaçada, ameaça de extinção, ela passa automaticamente, vamos dizer, da competência, entre aspas, do Ministério da Pesca e Agricultura para o Ministério do Meio Ambiente. Então, eu posso ter populações de peixes que, a depender da estatística de cada ano, são transferidas, né, digamos assim, de um ministério para outro. Então, isso só, vamos dizer, aumenta a confusão, né? E notem, senhores, que eu estou enfatizando a pesca mais AJB. Eu não estou nem indo para a pesca além das águas jurisdicionais brasileiras. Mas vale a pena mencionar, né, só uma menção que eu faço, né, uma possível ameaça futura, né, o problema que os nossos vizinhos do Sul vêm enfrentando. Né? Então, especialmente a Argentina, ele enfrenta aquele grande problema de uma frota pesqueira internacional, estrangeira, né, especializada em pesca em alto mar, que todo ano se coloca, né, no limite das águas jurisdicionais da Argentina e pesca, especialmente a lula argentina.
vamos dizer, o recurso de preferência dessa frota internacional. E pescam de modo predatório, aproveitando aí o vácuo legal que tem no alto mar, né? As autoridades argentinas sabem da existência dessa frota internacional, percebem o efeito que isso causa nos recursos dentro da zona econômica exclusiva da Argentina, mas estão relativamente impotentes, tanto por causa do vácuo legal, né, a frota pesqueira internacional se coloca em alto mar, quanto por causa da dificuldade da Marinha e da Guarda Costeira Argentina, né, a chamada Prefeitura Naval, que é a Guarda Costeira Argentina, de ter acesso a essa área, né, ao limite da sua zona econômica exclusiva. Né. O motivo pelo qual essa frota pesqueira não chegou até as águas brasileiras é porque os peixes que temos aqui não são atraentes ainda para essa frota internacional. Quando, vamos dizer, o gosto do freguês mudar, é muito provável que as nossas águas, os nossos limites marítimos também sejam visitados por essa frota que manda aí 400, 500 barcos por ano, né, para pescar. E fazem todo o percurso. A Argentina passam pela passagem de Drake, pelo sul do continente, Chile, Peru, Equador, e vão devastando aí as águas desses países, sempre se mantendo, né, do lado de fora dos espaços jurisdicionais. Né? Então, isso seria uma primeira ameaça. Uma segunda, que é sempre bom ter em mente, né? Não vou dizer que o petróleo é uma ameaça, mas as ameaças ambientais que podem derivar, né, da exploração do petróleo. Então, eu vou retomar um pouco o que o comandante Braga já mostrou, né, sobre a extensão da plataforma continental brasileira. Né? Recentemente, então, nós recebemos mais um sinal verde da Comissão de Limites de Plataforma Continental da ONU em relação ao pleito brasileiro. Né? É interessante o mapa que o comandante Braga mostrou, você deve ter em mente, né? O Brasil pediu uma certa área, nós não conseguimos toda a área que foi demandada, e agora cabe ao Brasil deliberar o que vai fazer. Uma coisa interessante no procedimento da Comissão de Limites da Plataforma Continental é que ali tem um direito de recurso praticamente indefinido. Né? Aqui é a minha herança de formação jurídica falando. Né? É muito interessante isso. Se você está insatisfeito com a deliberação da comissão, você pode simplesmente submeter novas informações e esperar que a comissão reanalise o seu caso. O país costeiro tem direito de fazer isso. Enquanto a comissão reanalisa o caso, aquele território, aquela plataforma continental pretendida, ela fica, vamos dizer, reservada do Estado costeiro. Né? Então, a pensar como reagiremos aí à resposta da comissão, que foi bastante positiva para o Brasil. Né? Em relação à margem equatorial, ela está bastante positiva para o Brasil. Né? E, claro, é preciso ter esse cuidado especial com a extração dos recursos petrolíferos, minerais do fundo oceânico. Né? É só fazer a menção que já é sabido que o ecossistema do fundo do mar é um ecossistema muito frágil, ele se recompõe muito mais devagar do que o ecossistema da superfície ou da crosta terrestre. Né? Então, qualquer tipo de exploração, perfuração, levantamento de dados, né? Precisa ter todo esse cuidado, que é o cuidado que o Brasil vem atualmente demonstrando em relação à exploração da margem equatorial. Então, aqui eu só remeto às notícias que os senhores encontram todo dia nos jornais, né? Alguns órgãos do governo com mais pressa para fazer exploração, outros com menos pressa, né? Mas é um debate interno interessante, né, em relação aos cuidados ambientais. Em relação a essa fronteira mais recente, né, do petróleo brasileiro, que seria a margem equatorial, né, a fronteira que está em frente ao litoral norte do Brasil, né, vale a pena lembrar que, por conta da característica local, né, as correntes muito fortes que tem, da foz do Rio Amazonas, né, e as características oceanológicas locais, sempre há riscos de prejuízos que sejam causados também a países vizinhos. Né? Então, as áreas de interesse de exploração na margem equatorial são áreas próximas aí da fronteira com a Guiana Francesa. Né? Então, esse é um tema que é muito discutido no direito internacional, né? Criação de danos transnacionais. Né? Você faz a exploração econômica num certo ponto, que está sob jurisdição nacional, mas os danos eles podem acabar sendo exportados para outras áreas de outros países. Né? Então, isso é uma coisa que é preciso ficar atento. Né? E aí eu vou para o terceiro e último ponto que eu queria levantar, é a questão do derramamento de óleo no mar. Né? É uma questão que o Brasil sofreu muito em 2019, né, com a famosa manchas de óleo que chegaram às praias do Nordeste. Né? E
Até hoje não há ainda uma definição segura sobre de onde vieram essas manchas de óleo. Então, há hipóteses, né? O famoso navio grego, que teria passado pelo local, né? Há hipótese de um navio naufragado da Segunda Guerra, que teria liberado manchas de óleo, né? Isso também aparece muito na pouca literatura especializada que fala sobre o caso, né? Que seja restos de combustível de navios da Segunda Guerra afundados, né? O fato é que não se sabe muito bem de onde veio, mas há uma certeza razoável de que veio de fora das AJB. Né? O epicentro, né, das manchas que atingiram as praias do Nordeste estava fora das AJB. Isso também é interessante, né? Que o Brasil, apesar das dificuldades apontadas pelo comandante Malbo para ver a nossa ZE, para ver as nossas águas jurisdicionais, nós também temos que manter um olhar para além das águas jurisdicionais. Porque o risco de que um incidente ambiental aconteça em alto mar e nos atinja, ele é bastante grande. Né? Então, eu só coloquei aqui algumas questões para refletir. Né? Primeiro, a questão do vácuo legal que há em alto mar. Né? Embora existam regulamentações do direito marítimo sobre o que os navios podem e não podem fazer em alto mar, né? Por exemplo, envolvendo a prática de lavagem de tanques em alto mar, né? Uma prática que é bastante regulada, mas que é muito pouco policiada em alto mar. Né? Os navios cargueiros, navios que carregam líquidos, muitas vezes adotam essa prática, né? E há um certo vácuo legal aí, precisa ser preenchido, né, pela fiscalização do Estado costeiro, que acaba sendo o Estado interessado, né, mesmo em alto mar. Então, tem que ter uma visão sobre o que acontece ali, nem que seja para depois do dano acontecido ele poder atribuir responsabilidade. Né? Então, há esse problema também dos naufrágios, né, navios naufragados, que estão há muito tempo no fundo do mar e que podem ainda liberar substâncias nocivas, né? Até em quantidades expressivas. Né? Então, tudo isso precisa ser levado em conta. E aí eu termino aqui, já chegando no final do meu tempo, né, com esses dois retângulos amarelos. Aí, né? O primeiro, então, é conhecer para proteger. Então, e aí acho que eu estou de mãos dadas com todos os palestrantes que me antecederam. Né? É preciso ter um olhar constante, interessado sobre a Amazônia Azul, sobre as nossas águas jurisdicionais, né? Inclusive sobre o espaço que está além delas. Né? Claro que aí não vai ser um olhar soberano, mas vai ser um olhar interessado, né? Para evitar que os danos ambientais venham a depois incidir sobre as nossas costas. Né? E os danos ambientais, essa noção de que não são uma preocupação meramente ambiental, mas são preocupações de toda a espécie. Né? Então, quando houve o derramamento de óleo no Nordeste, isso gerou uma série de problemas econômicos, sociais, né? Políticos, de toda a ordem. Então, a ideia é, claro, evitar que a preocupação ambiental fique separada, compartimentalizada, como isso aqui é só uma questão de meio ambiente. Normalmente, né, ainda que os estudos ambientais possam ser compartimentalizados, os danos eles vão ser compartilhados por todas as áreas de conhecimento, por toda a sociedade, né, por todo o Brasil. É isso que eu tinha para trazer. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor Rafael Zelisco, pela sua apresentação, que nos traz aí a questão do ambiental, como pode nos afetar e como já nos afeta. Eu, na fase já conclusiva das exposições, eu fico bastante satisfeito com todas elas, todas que foram feitas. Eu diria que emerge um ponto comum que ficou bastante evidente, que é a necessidade de dar melhores informações e melhores dados relativos à Amazônia Azul. Eu diria um melhor conhecimento, o que só reforça a importância de um projeto Pro Defesa 5 nosso, né, que é justamente voltado para produzir conhecimento autóctone sobre essa região estratégica para os interesses nacionais. Né? Então, começando aqui um período de debates, eu estou observando aqui na parte do chat, eu vou passar aqui, reproduzir para os nossos expositores. Né? Então, a pergunta que é a nossa primeira doutora titulada no PPGEM-EGN, né?
Ela pergunta: com a crescente demanda por minerais críticos para a transição energética, como o Brasil está se preparando para a possível exploração de nódulos polimetálicos e outros recursos minerais no leito e subsolo marinho? O país já possui regulamentação para essas atividades? Quais os possíveis impactos ambientais e como conciliar o potencial econômico dessa exploração com a proteção dos ecossistemas marinhos? Essa é uma pergunta bastante abrangente. Eu colocaria inicialmente para o professor Zelesco, mas se qualquer outro expositor desejar contribuir, poderá fazê-lo na sequência. Sim, obrigado pela pergunta, Jéssica. Eu acho que a gente pode ver talvez uma frente dupla, né? Exploração de metais, desses recursos, nas águas jurisdicionais brasileiras e além delas, né? Eu acho que o Brasil ele é muito ativo nas duas linhas, né? Então, quando você fala em exploração de metais além das águas jurisdicionais brasileiras, né, a gente está falando daquele regime da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. E atualmente tem um grande esforço da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, que é uma organização internacional, para todos os efeitos, tá? Tá dentro do regime da Convenção do Direito do Mar. E há um grande esforço no âmbito dessa autoridade para redigir, né, com consenso dos Estados, um código de mineração subaquática, né, que seja aplicável e vinculante a todo tipo de projeto na área, né, que é o leito do mar, além dos espaços dos Estados. E o Brasil está muito engajado nisso. A delegação brasileira, junto à autoridade, ela vem trazendo contribuições a respeito da posição do Brasil. É uma posição um pouco de intermediário, então o Brasil ele se enxerga como um país que vai ser um potencial beneficiário desse tipo de exploração, né? Mesmo sendo além das nossas águas jurisdicionais, o Brasil tem essa pretensão de se beneficiar disso, né? Só um parênteses aqui, até alguns anos atrás nós tínhamos um contrato em vigor, né, com a autoridade para explorar uma área além das nossas águas jurisdicionais, né, que era a elevação do Rio Grande. Passado algum tempo, com maior conhecimento sobre aquela área, o Brasil passou a entender que a elevação do Rio Grande fazia parte das águas jurisdicionais brasileiras, né, de acordo com os critérios técnicos que estão lá na Convenção de Montego Bay. Então, hoje em dia, a gente não tem mais esse tipo de contrato, a gente reclama isso como área nossa, sob nossa jurisdição. Mas o Brasil, ainda assim, dada a experiência que ele teve, ele se vê com um potencial interessado nisso, né? Por outro lado, a consciência ambiental do Brasil é uma tradição muito forte, né, de governo, independente dos governos, uma tradição muito forte de política de Estado, né? Então, o Brasil se vê como intermediário entre os países que querem apressar a exploração subaquática, vamos dizer, a qualquer custo, e os países que não querem essa exploração de jeito nenhum, né? Possivelmente porque tem outras fontes aí de recursos, né? E preferem manter uma certa reserva de mercado. Então, isso é em relação à mineração além das águas nacionais. Dentro da JB, eu acho que o principal vetor de preocupação nacional é manter os pedidos, né, junto à comissão de limites, né, e até o momento que esses pedidos não forem deferidos, né, por exemplo, a elevação do Rio Grande, é um pedido ainda, não foi deferido. Então, o Brasil ele mantém uma certa reserva em relação ao local, ele evita que outros países façam exploração ali, né, e basicamente vai fortalecendo as suas reivindicações, tá? Mas o que você perguntou especificamente, uma regulamentação para essas atividades, eu acho que ainda cai no guarda-chuva de toda e qualquer exploração subaquática. Então, a gente está muito no guarda-chuva das atividades petrolíferas, a legislação aplicável, até onde eu sei, tá? E aqui eu posso estar falando besteira na frente de todo mundo, se alguém da mesa quiser me corrigir também, mas até onde eu sei, acaba caindo muito no mesmo guarda-chuva da legislação da exploração do petróleo subterrâneo. Tá bem? Acho que é isso. Bom, obrigado, professor Zelesco. Eu gostaria agora de encaminhar acho que o professor Braga está querendo fazer um complemento. É isso, Braga? Pode usar a palavra. E também, na sequência, o professor Monante Malburgo. Aproveitando as palavras do professor Zelesco, né, sobre a questão do viés ambiental e o viés de explotação econômica, né, eu gostaria de acrescentar que, para o poder naval, a gente pensando estrategicamente, para o poder naval,
a gente tem que estar pronto para atender os dois vieses. Se for para fazer a explotação, a gente tem que proteger não só os recursos, mas também os meios que vão estar naquela. Se for para proteger os recursos, também tem que estar pronto para evitar que outros venham fazer, digamos assim, explotação na nossa área. Não, já houve precedente de estrangeiros querendo, digamos assim, fazer, ainda estava na fase de exploração, né? Nós tivemos aí o caso aí do navio de pesquisa alemão. Então, ou seja, os recursos estão aí. Se a gente vai explotar ou preservar, sem poder naval e uma consciência situacional marítima robusta, a gente vai acabar virando problema de estratégia dos outros. Só esse complemento aí. Ok. O Ante Malburg deseja complementar? Por favor, no final da pergunta está falando sobre a proteção dos ecossistemas marítimos, né, marinhos. Então, com relação a isso, a área aqui de ciência e tecnologia tem duas coisas que são interessantes de serem conhecidas. Primeiro, existe um projeto de estudo de pesquisa chamado Monitoramento da Paisagem Acústica Submarina, que é um conjunto de sensores que fica amostrando o ruído de fundo nas áreas de exploração de petróleo e esse dado aí ele é monitorado pelo IBAMA, tá? E na parte também de proteção do ecossistema, existe também a rede de modelagem de dados oceanográficos que o Banco Nacional de Dados Oceanográficos é mantido, e com isso há um estudo profundo da parte de correntes marinhas, e isso tudo pode ser usado na modelagem da proteção do ecossistema. Muito obrigado. Obrigado, Conte Malburg. Eu passaria agora para uma outra questão, aqui já como moderador, professora Érica, que nos falou sobre a necessidade de indicadores e sobre a organização dos clusters marítimos. E há um esforço aqui na nossa área do Rio de Janeiro, né, de constituição de um cluster tecnológico naval do Rio de Janeiro, né, formalmente estabelecido aqui. E aí eu perguntaria qual o papel de uma iniciativa dessa natureza e em termos de impacto, vamos dizer, de arranjo produtivo local e contribuição para a economia do mar. Okay? Eu vou adiantar aqui uma segunda questão também, agora de natureza mais técnica, para o comandante Malburg, que diz também respeito ao dilúvio informacional. Nós estamos aí, eu estive na LAAD ontem, e nos 2 últimos dias, né? E um tema recorrente, que está em todas as pautas de todos os eventos, é a questão da IA e da TQ, né? Ou seja, inteligência artificial e as tecnologias quânticas. Então, qual, na sua opinião, pode ser a perspectiva de que a integração desses novos recursos tem aí uma dimensão quase que revolucionária, né? Nos prognósticos? Ela pode ajudar ao tratamento desse citado dilúvio informacional, né? Então, eu deixo encaminhado essas duas questões. Naturalmente, a professora Érica vai falar primeiro, depois, se alguém quiser complementar, é só informar, e depois o comandante Malburg, por favor. Posso começar? Sim. Bom, então, essas iniciativas, né, como a gente citou brevemente lá na apresentação, de clusters marítimos ou cluster naval e arranjos produtivos locais, elas são extremamente importantes para que haja uma integração do setor ou dos setores, né? Porque se for cluster marítimo, a gente pode ter indústria naval de defesa, indústria civil,
os fornecedores. Então, a ideia é integrar essa cadeia de modo que gere uma gestão eficiente dos recursos e uma produção mais eficiente. E é importante, dentro desse contexto, pensar no compartilhamento de informações entre esses agentes que fazem parte dessa cadeia. Como a gente fala na literatura, um cluster, ele geralmente tende a ser geograficamente próximo, né? Então tende a estar incluindo agentes como empresas, muitas vezes universidades, institutos de pesquisa, o próprio governo, e eles vão estar próximos geograficamente. Então, esse compartilhar informações é importante, compartilhar, por vezes, estrutura produtiva entre as empresas enfim, públicas e privadas que produzem aqueles determinados bens também é relevante. E, obviamente, pensar não só em iniciativas privadas, como é o caso inicial, né, do Cluster Tecnológico Naval do Estado do Rio de Janeiro, mas pensar também e discutir políticas públicas para o fomento e para a ampliação desses clusters. Políticas públicas do tipo incentivo fiscais, subsídios, próprias estruturas tecnológicas que recebam essas empresas e essas instituições ali para desenvolverem tecnologia relacionada, seja aos clusters ou aos arranjos produtivos. Basicamente, isso. Ok, obrigado. Se alguém quiser complementar, basta levantar a mão, senão nós vamos passar para a próxima, mas eu queria antecipar uma nova pergunta, agora direcionada ao comandante Braga, para ser respondida após o comentário do comandante Malburg, que é sobre a questão do fator tecnológico no pensamento estratégico, na atualidade, né? Nós acabamos de mencionar aqui a questão da inteligência artificial e das tecnologias quânticas que prometem revolucionar tudo, inclusive as formas tradicionais de combater conhecidas. Perguntaria, então, ao comandante Braga como isso tem afetado e impactado o pensamento estratégico e a conversão desse pensamento estratégico em meios a serem obtidos, no fleet design, né, no caso da Marinha, né? E os riscos de uma supervalorização dessas soluções de natureza tecnológica, né, partindo Meu sinal caiu. Podem me ouvir de novo? Cheguei a completar a questão. O senhor parou para eu falar sobre os efeitos do fator tecnológico na estratégia, configuração de forças e essas novidades aí, e inteligência artificial. Então, basicamente é isso a questão, e aí eu passaria aí ao comandante Malburg para responder a anteriormente feito, ok? Muito obrigado, comandante. Bom, IA e a computação quântica, né? Quais são as perspectivas? Bem, a gente conhece aquela expressão, os unknowns, os desconhecidos desconhecidos e os conhecidos desconhecidos, né? Quando nós coletarmos as informações e começarmos a usar modelos de aprendizado de máquina e aprendizado profundo de máquina,
vão surgir relações que o pensamento humano ele é bom de relações de primeira ordem, né? Ou relação correlacional, relação causal, mas de primeira ordem. Quando um computador desse, uns algoritmos desses começam a olhar infinitas ordens, né? E cada uma dessas faz uma matriz de possibilidades que vai ficando grande e que vai demandando muito espaço computacional e muito espaço de armazenamento para esses dados virem, que aumenta exponencialmente a demanda de infraestrutura. Nisso entra a computação quântica, né? Que a computação quântica é uma forma de testar várias, em uma só interação, várias possibilidades, vários estados de uma resposta qualquer, né? Daí a similitude entre o estado quântico e a computação. Quer dizer, eu programo num processador todos os possíveis resultados de uma determinada possibilidade, ele vê lá a função de densidade e probabilidade e tenta colapsar a função em uma resposta. Então, em uma interação, faz o que outros computadores fariam. Então, as possibilidades da computação quântica ainda estão sendo pesquisadas, ainda não é uma realidade comercial. No momento, são máquinas extremamente demandantes de super refrigeração e são grandes, mas as possibilidades técnicas dela são infinitas. E quando ela entrar em operação, nós realmente entraremos num admirável mundo novo, na minha visão. Por quê? Como é hoje, a inteligência artificial ela é mais uma questão de artificial weakness, né? Assim, eu consigo ter um brilhantismo artificial. Eu consigo fazer um bom processamento inicial, mas ela não abrange a parte da consciência. Alguns dizem que matematicamente ela não conseguiria fazer um pensamento que desafiasse o volume de dados e apontasse por uma coisa disruptiva, porque ela é algoritmizada e matematicamente os algoritmos de matemática eles têm que ser completos e coerentes. Quer dizer, eu não posso gerar uma incoerência. Mas o cérebro humano, e aqui eu estou falando para multidisciplinar, o cérebro humano ele cresce nas incoerências, ele cresce exatamente nesse ponto. Então, eu acho que a aplicação da IA em termos de chat GPT, dos modelos de linguagem grande, em algum momento vai sofrer um impacto gigantesco com a computação quântica, mas está ainda mais distante no tempo. No nosso assunto particular, é aquele camada de aprendizado de máquina, data lake, data warehouse, são conceitos jamais estabelecidos, são algoritmos, eles não são, mas eles não chegam à questão preditiva. Então, eles podem dar tendências estatísticas, eles podem ajudar a análise, né? Eles podem ser fundamental na formação da consciência situacional. Mas só no momento em que eu conseguir somar a camada atávica e a percepção humana é que esse conhecimento ele torna-se útil. Então, assim, a camada humana num sistema amparado pela ciência do dado, ela vai ficar cada vez mais analítica, qualitativa, né? E o trabalho quantitativo ser apoiado por essas grandes estruturas. O que vai acontecer é que a gente vai começar a trabalhar com muito dado acumulado e vão saltar coisas que nós não víamos antes. E provavelmente isso vai gerar bastante desconforto. Assim, é uma aventura pelo desconhecido. Cada um vai fazer a sua. Não adianta, na minha percepção, buscar soluções prontas. Elas têm que ser desenvolvidas e, para isso, os três braços da Triple Hélice têm que funcionar. A academia, com o setor público e as empresas privadas, porque é incrível a capacidade desses jovens que já nascem conectados. Quando eles, bem orientados, eles produzem coisas impressionantes e muito rápidos, usando como base toda essa possibilidade que está aí. Espero que eu tenha conseguido abranger um pouco das perspectivas. Obrigado.